Fala pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é Henrique e hoje decidi vir trazer esse vídeo aqui pra vocês para poder falar um pouco do meu processo de imigração que se deu no ano de 2022, a qual eu decidi sair do país, né? E através desse vídeo, de repente, eu consigo tirar um pouquinho de dúvidas de algumas pessoas que esteja planejando em sair do país, esteja colocando na balança se compensa ou não tomar essa iniciativa. Hoje em dia, eu não estou mais em outro país, voltei para o Brasil. Mas eu acho que é bem válido eu trazer um vídeo para falar um pouquinho sobre esse tema, porque eu tive bastante experiência lá e, de repente, as minhas experiências ruins tira a possibilidade de acontecer as mesmas coisas com vocês antes mesmo de vocês irem. Mas é aquilo, experiência às vezes é única e pessoal. De repente a minha experiência ruim não seja a experiência de vocês. Então esse vídeo é mais informativo, como se deu isso, se compensa, se não compensa. Então eu vou colocar aqui para vocês alguns pontos, tá? Antes de eu iniciar, eu vou contar um pouquinho acerca da minha história, né? Talvez a maioria das pessoas, assim como eu, quando eu era criança, tinha vontade de morar fora do país. Via bastante vídeos ou relatos de pessoas, como é maravilhoso morar fora do país, e comigo também não foi tão diferente. Só que no meu caso, eu sempre sonhei em morar nos Estados Unidos, né? Só que, ao passar do tempo, fui pesquisando bastante a respeito de como eu faria para poder ir para os Estados Unidos, e cada vez mais esse sonho ficou distante, né? Porque, assim, a minha realidade era um trabalhador normal, CLT, que ganhava um salário mínimo, um salário mínimo e meio, e isso não se dá conta de me fazer passar no visto americano, né? Porque geralmente eles têm uns critérios, e os critérios deles são bem rigorosos. Aí, com o passar do tempo, comecei a pesquisar outros países a qual eu tinha a possibilidade de fazer essa imigração e me veio Portugal em mente, né? Comecei a pesquisar bastante a respeito de Portugal, via que tinha bastante comunidade brasileira em Portugal, e eu achei que seria um país a qual usar. Só que, ao passar do tempo, fui pesquisando bastante a respeito de como eu faria para poder ir para os Estados Unidos, e cada vez mais esse sonho ficou distante, né? Porque, assim, a minha realidade era um trabalhador normal, CLT, que ganhava um salário mínimo, um salário mínimo e meio, e isso não se dá conta de me fazer passar no visto americano, né? Porque geralmente eles têm os critérios, e os critérios deles são bem rigorosos. Aí, com o passar do tempo, comecei a pesquisar outros países a qual eu tinha a possibilidade de fazer essa imigração e me veio Portugal em mente, né? Comecei a pesquisar bastante a respeito de Portugal, via que tinha bastante comunidade brasileira em Portugal, e eu achei que seria um país a qual eu poderia tentar, que seria um pouco mais fácil, ou que meu sonho seria equivalente. E na prática, assim, Portugal realmente é bem mais fácil as coisas no quesito imigração. Pessoal, assim, quando eu fui para Portugal, eu já tinha a documentação. No caso, eles falam NIS e NIF, né? Mas, ainda assim, eu fui com passaporte comum e fui como turista. O porquê? Se eu tenho NIS e NIF, aquilo não ausentava a necessidade de eu ter a documentação para trabalho. Ainda no caso, quando eu fiz a imigração, ainda não existia um negócio que tem hoje, que é o visto de procura de trabalho. No caso, você já tinha que ter um contrato de trabalho, se você fosse lá para trabalhar mesmo. Então, o NIS e o NIF não seria benéfico para mim. Então, de toda forma, eu tinha que ir como turista. Era o que eu pesquisava na época, né? E era o que o pessoal falava nos relatos. Então, assim, eu fiz o NIS e o NIF aqui no Brasil, eu paguei uma assessoria para tirar minhas documentações. E quando eu cheguei lá, eu já tinha todas essas documentações, então eu não tinha muita preocupação para conseguir fazer a manifestação de interesse, que era um dos documentos a qual era necessário para eu conseguir arrumar um contrato de trabalho, ou recibo verde, que eles falam que seria como se fosse o PJ aqui no Brasil. Então, de toda forma, eu tinha que ter uma manifestação de interesse para eu estar trabalhando de forma legalizada em Portugal. Então, pessoal, eu demorei um pouquinho para poder ir, né, para Portugal. Eu fui no ano de 2022, mais precisamente eu fui em outubro, e acabei pegando, assim, aquele frio de Portugal, bem frio mesmo. Para quem não tá acostumado, que mora aqui no Brasil, o frio lá às vezes chega a ser até castigador. Acho que em outros países da Europa é até pior, né? Só que em Portugal também faz bastante frio. É, Desde que eu saí do meu trabalho, né? Eu trabalhava numa rede de farmácias, comecei a juntar dinheiro, sempre quando havia oportunidade que o euro estava bem em baixa, eu fazia uma conversão ali pontual, sabe, dos meus euros, para eu ter ali um negocinho guardado, ou se eu precisasse sacar e ter em mãos para imigração, né? Porque tem gente que gosta de contar com a sorte, simplesmente vai com reais ou cartão de crédito e acha que é o suficiente, mas isso daí é uma variável bem grande, né? Então, para você se precaver, é sempre bom ter dinheiro ou em espécie, ou ter, igual eu tinha aquele cartãozinho da Wise. Ele emite um documento a qual mostra que você tem dinheiro lá guardado e mostra que é na moeda do país, e isso já é bem suficiente, né? Então, pessoal, vou falar um pouquinho para vocês. Quando eu resolvi ir, eu comprei a passagem, né? Planejei, fiz um planejamento mais ou menos de 6 meses, mas não significa que nesse planejamento de 6 meses eu comecei a juntar dinheiro exatamente em 6 meses para poder ir. Porque assim, no começo do vídeo eu falei que eu era CLT e ganhava um salário mínimo. Então, tipo assim, com um salário mínimo você se planejar em 6 meses não dá. O euro, naquela época, ainda assim era bem caro, né? Bem caro mesmo. Então, assim, eu já guardava recursos anteriormente, mas não era para viagem, eu sempre tive um fundo de emergência. E eu comecei a utilizar esse fundo de emergência para fazer umas conversões de euros para poder me ajudar na viagem, tá? Aí, faltando faltando 4 meses ainda pra viagem, né? Que eu falei pra vocês, meu planejamento foi de 6 meses. Faltando ainda 4 meses pra viagem, eu resolvi pedir minhas contas do trabalho. E falei, agora tá mais perto que nunca. Só que eu não tava com a cabeça no lugar, né? Na hora que eu pedi as contas. Porque assim, se ainda falta 4 meses, eu ia ter que ficar tirando dos meus recursos pra poder pagar minhas contas, porque eu morava de aluguel e tudo mais. Então, eu ia ficar bem escasso de recursos se eu mantesse essa minha posição, né? Que era pedir as contas, ficar em casa descansando até a viagem e seja o que Deus quiser, né?
Aí o que que eu fiz? Se passou algumas semanas depois que eu pedi a conta, comecei a procurar um trabalho temporário. Aí consegui um trabalho temporário, né? Até hoje me arrependo de ter saído desse trabalho temporário. Eu acho que esse é um dos maiores pilares desse vídeo, a qual eu vou contar aqui pra vocês. O porquê pra mim não valeu a pena e o porquê pra você também pode valer a pena, não sei, depende do que você busca. Só que pra mim, na grande maioria, eu troquei 6 por meia dúzia. Aí eu comecei a trabalhar numa rede de óticas, não sabia que era tão bom assim. Você não vai ter. Mas não é assim que as pessoas comercializam os vídeos, né, hoje em dia na internet. A maioria das vezes as pessoas só falam sobre o ônus, ou bônus, não sei qual é a palavra melhor que se define isso, né? Então, aí eu comecei a trabalhar numa rede de óticas, não sabia que era tão bom assim, nunca tinha trabalhado na parte comercial e também não sabia que eu tinha um dom de vendas. Comecei a trabalhar nesse ramo óptico, aí eu comecei a me desenvolver bastante nessa óptica. Aí lá tinha umas comissões bem agressivas, eu achava que isso daí era totalmente impossível para minha pessoa, a qual nunca tinha sido exposto em ambiente de vendas direto. Eu já tinha trabalhado com o público, mas era mais parte receptiva. A pessoa chega ali, ela já sabe o que eu quero. Eu só apenas entrego. Só que ótica, querendo ou não, é um tipo de venda técnica. Então comecei a me desenvolver, comecei a fazer cursinhos lá dentro da empresa, comecei a ver que era bem real. No meu primeiro mês de vendas, bati a meta tranquilamente. Segundo mês já estava no top 3 da empresa, de maiores vendedores. E aquilo ali tinha me trazido um, um olhar diferente, a qual eu poderia continuar naquilo, mas ainda tinha um propósito por detrás, que seria morar em Portugal na época. Aí fiquei lá nessa ótica 3 meses, deu pra juntar um bom dinheiro, porque eu não sabia que o ramo óptico dá tanto dinheiro assim. E depois futuramente quero até fazer um vídeo a respeito disso. O que me levou a se arrepender aí para Portugal, né? Eu justamente seria um mercado óptico, que eu não sabia que era extremamente amplo e bem lutado, né? Então, aí eu consegui juntar mais alguns euros. Aí faltando 3 semanas para mim poder ir para Portugal pedir as contas dessa empresa, já estava mais perto que tudo, né? Comecei a trocar mais um pouquinho de euro, comecei a pesquisar mais um pouquinho acerca de imigração, o que eu deveria falar na hora da entrevista, o que eu não deveria, qual seria meu comportamento, qual seria minha postura, comecei a estudar bastante a respeito disso. Aí, passou todo esse tempo até a viagem, chegou o grande dia. Então, pessoal, uma coisa que eu tenho a falar aqui nesse vídeo. O barato sai caro. O barato sai caro. Eu comprei minha passagem para poder ir para Portugal por uma empresa chamada TAAG, que é Companhia da Angola, alguma coisa assim. E eles fazem bastante trecho Angola-Portugal, só que é saindo de São Paulo e tem essa conexão para Angola. E a minha experiência com a TAG, tipo assim, quesito companhia, estrutura, a companhia é muito boa. A comida é de excelência, os funcionários totalmente educados, avião, tudo dentro das normas, espaçoso, nada a reclamar, quesito serviço de bordo, né? Só que o maior problema da economia é a escala, que é totalmente longa. E é aquelas pessoas a qual não tem tanta paciência, ou acha que tem paciência, só que nunca passou por isso. Se você puder pagar um pouquinho mais, evite. Se eu não me engano, na época eu paguei na minha passagem ida e volta, acho que foi R$ 2.056. Isso aí totalmente barato. Até para aquela época de 2022, 2056 você não achava em nenhuma outra companhia. Você ia achar assim, vai num voo direto ou conexão na própria Europa, você ia achar por volta de 2.700. Isso de ida, né? Na época eu paguei 2.056 ida e volta. Só que assim, a minha volta não ia ser aproveitada, porque a minha intenção mesmo era morar no país. Aí, peguei meu voo aqui em Guarulhos, né? Tudo certinho. Fiz tudo certinho, check-in, embarquei. Aí se passou o voo, se eu não me engano, daqui de São Paulo até Angola são mais ou menos 11 horas, se eu não estou enganado, tá? Depois vou pesquisar e qualquer coisa eu coloco aqui na edição. E 11 horas, querendo ou não, já é bastante coisa, né? Pra quem não tá acostumado a viajar sempre, quando viaja é mais nacionalmente, e é viagens curtas, então 11 horas já é um negócio totalmente incômodo, porque você vai ficar com posição com as pernas pra poder esticar, você não tem aquele conforto, é muita turbulência. Aí, dito isso, a gente chegou na Angola. E foi uma das piores experiências, na minha opinião, foi o aeroporto da Angola. Posso estar enganado, ou posso também ter caído no mau dia dos funcionários lá no aeroporto da Angola, mas assim, o tratamento, tanto comigo quanto com um conhecido meu, foi totalmente desproporcional e algo totalmente absurdo, né? A gente chegou na Angola, se eu não tenho enganado, mais ou menos. Eu sei que era finalzinho da madrugada e começo do dia, algo assim mais ou menos. A gente chegou lá no aeroporto, né, como de praxe, você tem que fazer a filinha e tudo mais para você poder passar lá na parte do scanner. A gente passou no scanner e tudo mais. Aí eles perguntavam quem estava junto, né, estava vindo do mesmo trecho, que se conhecia, para poder fazer um sentido de fila e as outras pessoas podiam fazer outra. Aí, como eu estava com conhecido, né, a gente pegou a mesma fila, como a gente se conhecia, né, e a gente estava indo para o mesmo destino, a gente fez conforme eles estavam pedindo. Aí a gente passou no scanner, né, colocou lá a mala, tudo mais. Eu, se eu não me engano, no dia, lá na Angola tava fazendo bastante calor. Eu tava com uma blusa bem quente, eu acabei tirando ela, e se eu não me engano, por baixo eu tava com uma camiseta regata. Eu tenho algumas tatuagens, né, aqui na região do braço, e tinha um amigo que ele tinha umas tatuagens aqui na mão. Eu acho que isso que não caiu tão bem, né, porque
eu acho que na Europa é bem conhecido as pessoas gigando ter tatuagens aqui nos punhos e tudo mais. Aí o que acontece? Pediram pra gente colocar as malas, né, na esteira, pra passar no scanner. A gente colocou as malas na esteira, tranquilamente, igual foi pedido. Aí tranquilo. A gente passou no scanner ao lado e a mala passou na outra. Aí eles pararam a gente, perguntou o que estava fazendo, pra onde a gente ia. A gente falou, não, a gente tá indo pra Portugal e tudo mais. A gente vai ficar alguns dias, a gente falou conforme a passagem, né? Conforme a data de volta. A gente falou que tava indo a turismo. Aí ele já olhou com uma carinha, turismo, vocês. Aí, tipo, já foi totalmente. A gente já foi totalmente discriminado, né, lá na Angola. Turismo, não sei o que. Aí ficou olhando bastante assim pra gente, olhava bastante a tatuagem, tanto minha quanto do meu amigo. Aí, tranquilo. Aí, após a gente passar no scanner, a mala passou no scanner ao lado. E eu acho que é bem comum, né, as pessoas que arrumam a mala pra ganhar espaço, fazer aquelas trouxinhas, sabe? Deixar as roupas bem compactas em um formato. Só que a hora que passou no scanner, a mala do meu amigo, acho que a mãe dele tinha preparado a mala dele, tinha feito igual aquelas trouxinhas, sabe? Igual você vê naqueles vídeos lá de apreensão em aeroporto, como se fosse droga. Só que ela fez de uma maneira para economizar bastante espaço na mala dele, né? Aí eles começaram a apontar pro scanner, falando que tinha objeto estranho, que eu não sei o quê. E, salvo engano, aquela máquina ela detecta a densidade das coisas. Então se era um pano, não tinha tanto risco, né? Assim, tipo, a densidade de um pano pra droga é bem diferente. Só que eles ficaram encucados, né, com aquilo e tal. Aí passaram de novo a mala no scanner. Aí pediu pro meu amigo abrir a mala dele. Após ele abrir a mala dele, o pessoal pegou simplesmente assim, as roupas, que tava bem organizada, né? Se não me engano, tava bem organizada. A mãe dele fez totalmente organizada a mala, pra caber as coisas bem compacta e ganhar bastante espaço. Eles pegaram assim a mala dele e viraram assim, ó, no meio da esteira, de qualquer jeito, desarrumando todas as roupas. Aí começaram a tocar assim no fundo da mala, pegou um negócio de canivete pra tentar rasgar a mala. Aí pegou ali a trouxinha da cueca, abria assim, ó, ficava fazendo assim, tipo, fazendo alusão como se tivesse alguma coisa. E isso todo mundo olhando pra gente, né? Aí meu amigo, ele ficou um pouquinho nervoso, né? Falou assim, nossa, por que tudo isso? Eu não tô fazendo nada. Aí foi nisso que o rapaz lá do aeroporto, não sei se é polícia federal, o que é, da Angola, ficou bravo. Falou assim pra ele, se você está nervoso perguntando bastante pra mim, você deve estar carregando alguma coisa na sua mala. Se você não tem nada, você não tem que ficar perguntando pra mim. Aí, tipo, um sotaque, tipo, como se fosse português, né? Aí eles falam português lá na Angola, só que é um pouco diferente. Aí a gente ficou bastante constrangido, né? Porque todo mundo do nosso voo que ia fazer a conexão ficava olhando pra gente. A gente, nossa, primeira experiência, eu falei assim, Portugal deve ser bem pior, né? Angola, como é apenas uma conexão, vai ser algo rápido, né? E rápido entre aspas, né? Porque a conexão, se não me engano, durou mais de 22 horas. Se eu não estou enganado. E teve bastante atraso, o avião não chegou no horário correto. Eu vou chegar nessa parte também, né? Porque eu também não recomendo fazer conexão na Angola. Então, aí depois disso tudo, o rapaz só jogou as roupas dele, de qualquer forma, na mala, falando pra ele arrumar depois, mandou ele fechar e mandou ele passar, né? Aí a gente ficou com uma cara assim, nossa, tinha essa necessidade, sei lá, o scanner tá ali pra isso, ele abriu, também não viu nada. Aí ele ficou fazendo alusão, como se tivesse algo de fundo falso, sendo que não tinha nada. Aí todo mundo ficou meio assim, né? Inclusive uma conhecida, a qual eu conheci no voo, e me ajudou bastante em Portugal, né? O nome dela é Alexandra, me ajudou bastante lá. Ela até perguntou, nossa, e eu conversei com vocês no avião, né? E vocês poderiam ser um possível suspeito de transporte de droga. E a gente começou a dar risada. Nossa, a gente transpareceu que tava carregando droga então pra Portugal. Aí foi isso, né? A parte da imigração lá na Angola. Passou isso, né? Eles direcionam a gente pra uma área lá de espera. E uma coisa, pessoal, pra quem está indo com destino à Europa e vai ter conexão na Angola, você tem que se atentar a uma coisa. Métodos de pagamento. Métodos de pagamento. A maioria dos estabelecimentos lá não aceita cartão de crédito. E os que aceita, grande parte na Europa é Visa. Na Europa não, na Angola. Na Angola é Visa. Então, assim, se você não tem cartão de crédito da Visa, ou se você não tem a moeda local, você vai ter que usar os seus euros a qual você está levando para a Europa. Só que tem um grande problema nisso. Como a moeda predominante na Angola não é o euro, e sim o kwanza, você tem um grande problema nisso, né? Na hora que você paga com euro, eles aceitam lá, obviamente, só que eles não têm como te devolver, não sei se eles não têm como, ou se eles fazem isso já pensando em subtrair do pessoal que está indo como turista. Porque assim, a vez lá que eu falei que tinha em euros, eles falaram que devolvia o troco em kwanzas. E tipo assim, pô, você está indo pra Europa, como que você vai carregar um monte de kwanzas? Entendeu? A conversão, porque dá bastante dinheiro. Então assim, se você não está levando nada para comer, você tem que tomar bastante cuidado com essas conexões longas. Ou porque você vai ter bastante dificuldade para comprar alguma coisa e se alimentar lá. A minha sorte foi o quê? Anos atrás eu fazia alguns investimentos, né, na XP. E eu conheci um assessor a qual me deu acesso a um cartão da XP, a qual tem aqueles negócios de sala VIP. Foi a primeira vez que eu utilizei, né? E pra minha sorte, lá tinha sala VIP apenas da XP. E com isso, com esse cartão que eu tinha acesso ao lounge deles, né? Eu conseguia comer misto quente, conseguia tomar refrigerante, tinha chá, tinha um lugar pra deitar. Como a conexão foi muito longa, foi isso que me salvou nessa conexão para Angola. Se não fosse isso, eu acredito eu que eu teria passado mal lá, por não ter acesso à comida. Porque assim, eu só tava com dinheiro em mãos e meu cartão da Wise não tava passando lá, não tava passando lá. Aí eu ia ter que gastar as notas de euro que eu tinha, ia me devolver em kwanzas, ia perder uma grande quantidade de dinheiro, ia tomar um prejuízo antes de chegar ao meu destino, e eu acredito que não seria viável de forma alguma.
Tudo isso, né, a gente chegou em Portugal pela madrugada. Por incrível que pareça, por ser de madrugada, ainda assim tinha uma fila lá na parte migratória. Aí começa a suar frio, né? Você começa a repensar, será que vai dar certo? Será que eu me passo uma entrevista? Será que todo o meu preparo vai ser o suficiente? E tem umas histórias engraçadas, né, pra poder contar a respeito da imigração em Portugal, na parte dos agentes, né? A gente pegou a fila, tem a fila lá pro pessoal da União Europeia, que eles só passam lá com o passaporte. Aí eles têm como se fosse um free pass, né? Eles têm a passagem bem facilitada e bem mais rápida. E tem o pessoal que vem das Américas. Então o pessoal das Américas realmente tem que passar por aquela entrevista de praxe, né, que eles têm, pra saber se você vai ser aprovado ou não vai ser aprovado. Aí a gente pegou a fila, né, pro pessoal lá da parte da América do Sul e tudo mais, o guichê destinado. Peguei a fila e tal, comecei a olhar como estava o movimento das pessoas, né, e vi que tinha bastante pessoas da Angola, né, como eu vim numa companhia da Angola, e grande parte dessas pessoas estava sendo levado para essa linha, acredito eu, porque a grande massa de imigração para Portugal é tanto de brasileiros quanto do pessoal ali do continente africano em si. Aí olhei, né, como tava sendo o movimento e tudo mais. Aí eu decidi com o meu amigo, olha, eu acho que não é bom a gente ir junto, né? Como a gente não é nem parente nem nada, vamos fazer o seguinte, cada um vai em um guichê. Eu acho que não tem porquê a gente ser deportado, alguma coisa do tipo, porque a gente tem a passagem de volta. Qualquer coisa, o nosso plano de ficar lá só tem que ser adiado, né? A gente vai ter que voltar de alguma forma ou de outra. Só que assim, dinheiro a gente já tinha a hospedagem tudo paga, tudo mais, tudo certinho. E a gente tinha um roteiro de viagem lá que a gente criou na hora. E esse roteiro foi o que quase me deu problema, né? Pra mim não conseguir ficar em Portugal. Então, aí passou um tempo, né? A fila foi andando, foi andando, foi andando. Até que chegou a vez desse meu amigo primeiro. Aí o guichê que eu ia, que tava quase terminando, a moça chamou o pessoal pra ir pra salinha, né? Aí só ficou um guichê disponível. Aí passou, meu amigo ficava muito nervoso e tal, fazendo gesticulações, assim, tipo, sabe, pra poder explicar demais. E às vezes, quando você gesticula demais, mostra que você tá nervoso perante algumas situações. Ou só é um gesto técnico, né? Pra você conseguir explicar o que você tá querendo dizer. Aí ele olhou pro lado, né, e me chamou, porque acho que ele comentou pro rapaz que a gente tava junto, porque perguntou, tem algum amigo? Aí como ele sentiu confiança, ele falou, tamo junto. Aí me chamou e tudo mais, aí ele pediu minhas documentações, ele pega seu passaporte, né, deixa lá em cima, e começa a fazer algumas perguntas chaves, né. E uma coisa que ele me fez, tipo, pra tentar fazer uma pegadinha pra mim, foi assim, perguntou porque eu trabalhava, né, tudo mais, aqui no Brasil. Eu falei qual que era o meu ramo, porque eu tava, meu último emprego, né, que foi temporário, era no ramo óptico. Aí ele falou assim, nossa, tem bastante ótica aqui contratando, você não quer vir trabalhar aqui? Aí, tipo, eu já tinha visto um pouquinho sobre isso, né, em outros vídeos, que eles fazem algumas pegadinhas, né, pra ver se seu real interesse é pra fazer turismo ou se é pra morar. Aí eu falei, não, eu tô muito feliz no meu trabalho, eu tô de férias aqui, né, eu não tenho interesse nenhum, é só pra passeio mesmo, tudo mais. Aí o cara já deu, tipo, uma risadinha assim de canto, né, tá esperto, não vai aceitar emprego tão fácil, né, realmente ele tá vindo pra passear. Aí ele começou a me fazer umas perguntas, né, aí chegou em assunto, tipo, perguntou sobre futebol, o que conhecia, sobre futebol de lá, aí falou também que conhecia o futebol do Brasil, aí citou o técnico do Palmeiras atual, Abel Ferreira, alguma coisa assim. Aí eu falei, conhecia e tal, aí deu uma quebrada no gelo, uma descontraída. Só que depois ele perguntou para os locais onde eu ia, né, já que eu ia para turismo, e muitas pessoas que estavam sendo reprovadas na entrevista estavam citando rotas com praia, né, sendo que estava no inverno em Portugal. Então, numa rota sua, você colocar tipo 10 praias, sendo que você tá indo no inverno, acho que não faz tanto sentido. Aí eu peguei lá, né, um roteiro que eu tinha planejado junto com meu amigo, aí tinha lá uns pontos turísticos, a maioria eram uns clichês de Portugal, né? Era Torre de Belém, essas coisas, Cascais. Querendo ou não, como minha hospedagem era lá, então tinha assim como colocar praia, porque tem várias paisagens bonitas, só que assim, na grande maioria eu não coloquei como praia. Coloquei um cassino, coloquei uns negócios de cultura. Aí chegou lá, eu tinha colocado um museu, né? Um museu, acho que é Paula Rego, o nome da moça e tudo mais. E, pra minha sorte, né? Antes de eu colocar esses negócios, eu cliquei em imagens no Google. E eu lembro de uma moça com um livro na mão, né? Só me lembro disso. Só que eu não pesquisei a fundo realmente. E obviamente eu não ia nesses lugares, né? Eu só tinha feito um roteiro fictício somente pra dar uma H, né? Porque minha intenção mesmo era trabalhar lá. E justamente esse negócio que tinha um tema específico, ele me perguntou quem foi essa moça, né? Paula Rigo. Aí na hora eu já meio que travei, só que não demonstrei nervosismo nem nada. Como eu lembrava de uma moça com livro, eu respondi de bate-pronto pra ele. Nossa, foi uma grande escritora de Portugal. Aí ele falou, nossa, você gosta bastante da cultura portuguesa, né? Aí eu falei, nossa, eu gosto bastante, sou uma pessoa que gosta de consumir livros, gosta de consumir cultura. Aí ele falou, nossa, bacana, então você vai conhecer. Aí foi que ele pegou nosso passaporte, né? Carimbou, tudo mais. Fez lá os carimbos e falou, seja bem-vindo a Portugal, espero que a estadia de vocês aqui seja ótima. Aí a gente ficou, nossa, aliviado, né? Por pouco a gente poderia ter sido deportado, ou não sei, tipo, por mentir. É, não que não que eu considere que a mentira é necessária. Só que para eu conseguir entrar no país, eu tive que descaracterizar algumas coisas, né? E como turista mesmo, infelizmente. Acho que hoje em dia eu não faria mais isso, eu acho, né? Porque também não tenho nem mais vontade de sair do país, acredito eu, só para passear.
Aí a gente passou, né, na entrevista, tudo mais. Só que a gente chegou num horário muito horrível, muito horrível, muito horrível. Porque era de madrugada, né? E como a gente estava com Airbnb, a maioria dos Airbnb hoje em dia, o check-in é por volta das 15, 14 horas. Ou às vezes, se você conversar com o proprietário, ele consegue antecipar 5 dias, né? Só que a gente ainda não tinha nenhuma moradia fixa. E a gente colocou assim, a gente tem que conseguir pelo menos um quarto. Ou a gente divide um quarto, ou cada um pega um quarto, né, pra você, sei lá, ou compartilha com outras pessoas. A gente começou a entrar nos anunciados, né, no Facebook, entrava em grupos de WhatsApp, a pessoa compartilhava umas vagas, só que assim, Portugal tem bastante golpe a respeito de arrendamento. Então as pessoas têm que tomar bastante cuidado. E, tipo, alugar uma casa é totalmente inviável, porque o arrendamento lá é muito caro. E o salário mínimo nem se fala. Então, tipo assim, quem vai como imigrante, infelizmente, tem que se sujeitar a isso, né? A ficar morando em quarto por um tempo, até você conseguir se estabilizar, ou sei lá, ir pra moradias mais longe dos centros, ir pro interior, mas pra tudo isso precisa de carro, né? Então, pra você pagar barato, infelizmente você tem que fazer isso. Então, pessoal, aí, se passou algum tempo, comecei a procurar, né? Nos quartos pra poder morar, arrumei um quarto lá em Lisboa. Na época, se não me engano, era 450 euros, alguma coisa assim, já era bem salário pra época, porque se você levasse em consideração na minha época, era 770 euros o salário mínimo. Não que eu recebia o salário mínimo lá, né? Porque eu consegui um trabalho que pagava um pouquinho mais. Aí, depois de 3 dias, eu saí desse sótão, aí fui lá pro quarto onde eu tinha arrendado, tudo eu fiz de forma online, tipo assim, não conhecia a pessoa. Tive que colocar, depositar fé, né? E coragem pra poder pagar antecipadamente. E, tipo, acho que em Portugal é muito comum isso, só que muitas pessoas se arrependem porque acabam sofrendo um golpe. Aí eu fui morar lá em Lisboa, né? Quando eu cheguei em Lisboa, passou 24 horas já com meu emprego. Tava participando de um grupo do Facebook e uma moça brasileira, agora eu não vou lembrar o nome dela, né? Postou que ela trabalhava numa portaria, uma pessoa tinha dado cano e tal, eles estavam precisando de uma pessoa pra reposição, só que era um trabalho temporário. Era entre 1 a 2 dias. Aí, tipo, eu tinha acabado de chegar em Lisboa, né? Tinha 4 dias de Portugal. Eu falei, eu quero trabalhar, né? Porque eu fui realmente pra isso, eu não tinha corpo humano nem nada. Eu falei, eu tô a fim de trabalhar, não faço a mínima ideia onde é, mas me passa o endereço, vou olhar aqui no Google, vejo como eu consigo chegar. E daqui uns minutinhos eu te dou a total certeza, mas, tipo assim, tipo, prontamente, se você conseguir separar essa vaga pra mim, como era só de madrugada o trabalho, acho que conseguiria me organizar e comecei esse trabalho, né? A mulher ficou feliz, né? Que eu demonstrei total interesse, compromisso e tal. Ela me passou o endereço, comecei a pesquisar de onde eu estava até esse trabalho, essa portaria aí, que hoje em dia é um DPD. DPD é como se fosse um dos Correios de Portugal, não sei, essas empresas de logística, sabe? Dava mais ou menos 2 horas, eu tinha que pegar três transportes públicos pra chegar até lá. Mas, tipo assim, não que era longe, quesito quilometragem, mas que era contramão, então você tinha que pegar, infelizmente, 3 transportes pra chegar lá. Aí pra mim, tipo, eu tava com gás lá em cima, né? Saindo os olhos, tipo, eu ainda não tava acostumado com o fuso horário, eu tava me sentindo bem cansado, bem diferente lá nesse país, né? Eu ainda me sentia pertencente. Aí veio minha palavra pra menina e tal, essa menina era pra mim entrar no trabalho por volta das 6h30, alguma coisa assim, da noite. Eu tinha chegado lá nesse quarto, era por volta das 20 e pouco, então eu tinha que dormir um pouquinho, tinha que me preparar e tinha que ir pra lá. Só que assim, não foi me falado nada a respeito dessa vaga de trabalho, falaram que ia me pagar um valor. Na minha cabeça, se eu conseguisse esse valor todos os dias, trabalhando por conta, igual aqui no Brasil, que a gente fala PJ por conta, seria um belo meu salário. Só que a realidade era só por uma reposição bem temporária mesmo, que eles pagavam aquele valor. E também tinha muita pegadinha nessa vaga, né? Que eu vou contar aqui pra vocês. Fui lá pra essa portaria, tudo mais, aí eu me deparei lá, nosso local totalmente distante e escuro, né? Aí eu, nossa, estranho. Então, assim, sempre os brasileiros avacalhavam, né? Tipo, até fora do país, né? Tinha bastante problema com isso. Tudo mais. Aí eu me deparei lá, nosso local totalmente distante e escuro, né? Aí eu, nossa, estranho, né? De boa. Aí a moça começou a me falar um pouquinho sobre o trabalho, o que eu tinha que fazer lá, tinha que fazer rondas noturnas, tinha que ficar dentro de um container lá. Aí tinha os negocinhos BIP, que você tinha que ficar de madrugada mostrando que você estava realizando o trabalho, você limpava, tal, fazia essas coisas. Só que eles não contaram, né? Que ali funcionava até, se não me engano, às 19 com o gerador, depois de estar desligado. Você trabalhava assim no dia, no escuro, no frio e isolado de todo mundo, né? Bom que antes de eu chegar nesse trabalho, eu passei no mercado, comprei umas coisas pra me poder comer. Só que assim, eu não tava acostumado com isso, né? Tipo, eu não tinha nem blusa de frio. E tava no ápice do inverno lá em Portugal. Aí, cheguei lá, nossa, passei um frio danado, dentro desse container de metal que não é forrado. Não recomendo trabalhar nisso se você não tem roupas adequadas. Depois de muito tempo que eu fui comprar roupa, né? Aí tranquilo, é... Aí tranquilo, né? Comecei a trabalhar lá, tudo mais. Só que eu não sabia que não tinha energia. E meu celular tava praticamente descarregando. Aí foi passando as horas, né? Comecei a ficar um pouquinho impaciente, né? Falei, nossa, meu celular ele tá descarregando. E como que eu vou fazer pra voltar pra casa? Eu não conheço simplesmente nada aqui em Portugal, porque, tipo assim, se eu não consigo ir de transporte público, eu não consigo ir de Uber, né? Não que seria o ideal, né? No começo de trabalho, você ficar gastando com Uber não faz nem sentido, né? Porque você não recebe a moeda local, você tá gastando o que você trouxe do Brasil. Aí tudo mais, pensei aquela velha tática né, brasileira. Minha bateria tá acabando, o que eu vou fazer? Vou desligar meu celular, vou ficar tranquilo trabalhando. E quando estiver próximo de eu ir pra casa, eu ligo meu celular, vejo como eu faço pra pegar o ônibus na volta, porque pra ida eu consegui, só que pra volta eu não sei o caminho pra ir pra casa, não sei nem onde desce, não faço a mínima ideia. Só que com essa brilhante ideia eu não sabia que o chip de Portugal vinha com uma senha, né? Uma senha. E quando você reinicia seu celular ou desliga, eles pedem um PIN. Só que aquele PIN que vem no cartãozinho, que você compra no shopping ou qualquer loja de informática lá, geralmente você não anda pra aquele em casa. Porque você, aqui no Brasil não é assim, né? Você ativou seu chip e tá funcionando normal, vai ficar pedindo senha toda hora. Aí eu liguei meu celular, ficou pedindo uma senha. Aí eu já entrei em desespero, né? Porque faltava 20 minutos pra eu poder ir pra casa. Aí eu fiquei pensando assim, nossa, o que eu faço agora? Aí eu fiquei totalmente perdido, né? Fiquei tentando digitar aqueles tradicionais 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 0, entendeu? Comecei fazendo uma sequência, só que começou a aparecer. Se eu errasse mais 5 tentativas, ia bloquear por 12 horas. O meu celular ia poder tentar. Aí eu respirei fundo, né? Falei, nossa, não sei, não faço a mínima ideia do que eu vou fazer pra poder ir pra casa. Aí eu lembrei assim, se eu pego esse transporte e depois pego outro transporte desse próximo a essa estação de trem, eu vou dar próximo a uma ponte que é perto da minha casa. Da casa onde eu tava morando. Eu falei, não tem erro, então eu me perder. Eu vou manter a concentração. Eu sei o nome da rua, só que eu não sei totalmente como eu faço pra chegar nela. Eu só sei por cima, né? Porque é meu primeiro dia morando aqui. Aí tranquilo, fiz esse primeiro caminho, né? Peguei o ônibus, peguei mais um, depois desci na estação de trem. Aí eu fiz esse caminho, né? Que na minha cabeça seria o melhor possível.
Aí cheguei na ponte, fiz o contorno dela pra descer na rua, a qual eu tinha passado uma única vez de carro, porque eu vim de Cascais pra Lisboa de carro, e a única coisa que eu conhecia era uma ponte. E, tipo, uma ponte pode existir em todos os lugares. E foi nisso que eu me baseei. Eu falei, tá, eu vou descer essa ponte, vou ir reto, vou virar à esquerda, que foi o que eu vi o Uber fazendo. Aí eu fiz esse trajeto. Não cheguei na rua, onde eu queria chegar, não cheguei. Aí eu fiquei girando, voltava, fazendo outro caminho, entrava em outras ruas. Aí o desespero começou a tomar conta, porque assim, eu sempre trabalho 6 horas da manhã, então a rua ainda tava vazia, não tinha bastante gente. Aí, simplesmente comecei a ficar cansado, né? Porque lá eu trabalhava 12 horas, né? A escala era 4x2, nessa portaria, depois eu fiquei fixo, né? Aí eu comecei a ficar desesperado, entre aspas, né? Desesperado na minha cabeça, porque, tipo, fisicamente eu sou uma pessoa muito calma. Eu sentei na calçada, aí eu, caramba, saí do Brasil pra acontecer isso, tipo, me perder, ficar perdido, não saber o que eu faço. É triste, né? Aí tranquilo, respirei fundo e tal. Aí eu fui andando pra uma outra rua, vi um ponto de táxi, né? Eu falei pro taxista, com licença, tudo bem? Você poderia me tirar uma dúvida? Como eu faço pra chegar nessa rua? Eu tô perdido aqui, tipo, no meu primeiro dia, não sei como eu faço pra voltar pra casa. Ele falou, nossa, você tá bem do ladinho dela, você tem que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu falei, olha, você fala, senhor me deixa em casa, tudo mais, eu tô bem cansado. Eu falei, não compensa te cobrar, meu jovem. Tipo, tá muito perto, você vai fazer esse caminho aqui e você já vai estar lá, tá bom? Porque de carro não compensa pra mim, esse tipo de corrida. Eu falei, não, tá bom, vou seguir o que ele falou, né? Ele pediu pra mim subir uma escada e atravessar o outro lado da ponte. Eu fiz isso, tal, virei as ruas que ele falou, não achava por nada, onde eu morava. Supostamente morava, né? Porque até aí eu tava com dúvida. Realmente moro aqui, porque eu nunca tinha passado por aqui. Aí passava uma rua, passava na outra, não achava. Aí, o cansaço, né, de ter trabalhado 12 horas, eu olho assim, porque eu gastei, foi 12 horas trabalhando, gastei 2 horas de trabalho, 2 horas pra voltar, e já tava mais de 2 horas, assim, nesse negócio cansativo de tentar achar. Aí, tava cansado, tal, aqueles pensamentos, nossa, a merda que eu tô fazendo da minha vida, saí do Brasil pra fazer essa merda aqui em Portugal. Aí, tranquilo, passou um tempo, tipo, a hora que eu tava desacreditado, eu simplesmente virei uma rua, aí achei a rua onde eu morava, depois de quase 2 horas e meia. Tipo, só nesse tempo aí, se eu não me engano, foi mais ou menos entre eu começar a trabalhar até voltar pra casa, acho que foi mais ou menos 19 horas, e tipo, na noite anterior só tinha tido 5 horas de descanso, e fora pelo fuso horário, onde eu já tava assim, ó, totalmente fechado. Era um negócio totalmente exaustivo, que eu, caramba. Aí eu cheguei em casa, né, procurei lá o pinzinho do cartão, né, porque era a primeira coisa que eu tinha que fazer, porque eu tinha mal chegado em Portugal, né? Então, familiares ficaram preocupados, mandando mensagem e tudo mais, não como tava. E eu tava sem comunicação já fazia muitas horas, né? Aí eu peguei aquele negocinho do PIN e tal, desbloqueei o celular. Aí depois eu fiquei, caramba, agora eu tenho que cair pra todo lugar esse negócio do PIN, né? Ou será que tem como tirar esse negócio de senha? Pesquisei bastante, tipo, não achava muita coisa a respeito disso. Aí eu pesquisei lá no site de Portugal, falava que tinha que levar numa loja, tinha que pagar pra fazer esse desbloqueio, porque você tinha que andar nesse PIN. Aí depois de muito tempo, eu sei que eu vi uma configuração no celular que tem como desativar isso. Aí depois eu nunca mais passei pra esse negócio do PIN. Aí, pessoal, depois que eu trabalhei esse primeiro dia, eu fiquei mais ou menos uns 2, 3 dias sem trabalhar. Aí eu comecei a mandar mensagem pra essa moça, né, que tinha me oferecido um emprego e tudo mais. Aí eu perguntei a respeito do pagamento, como que ia funcionar e tal. Aí eles falaram assim que tinha um negócio em Portugal chamado Recibo Verde, que tipo, tu presta serviço, tu vai receber geralmente depois de 30 dias. Eu achei que tipo, freelance tu fazia, igual no Brasil tu faz, e recebe ali um dia. E não era essa a realidade, né? Então, o primeiro trabalho a gente ia ter que esperar 30 dias pra receber o primeiro. Eu falei, nossa, será que compensou fazer tudo isso pra receber depois de 30 dias, só um dia trabalhado? Pelo menos se fosse fixo, né? Pra mim seria totalmente embora. Aí eu comecei a mandar mensagem pra moça, né? Que tinha me ofertado essa vaga de emprego. E eu falei pra ela, nossa, será que você não consegue nada fixo pra mim? Acabei de chegar do Brasil, né? Tô cheio de conta pra pagar, as coisas estão um pouquinho difíceis, né? A gente vai gastando o dinheiro que a gente trouxe. E pra mim seria uma boa oportunidade, né? Começar a trabalhar. Eu achei que era um trabalho tranquilo, entre aspas, né? Porque você não trabalha com pessoas, não tem nenhum tipo de pressão, né? O negócio lá era o quê? Você ficava na portaria de manhã, você ia ter que atender a chegada de caminhão, tinha que anotar a placa de quem entrava, as empresas de engenharia, essas coisas mais básicas. E de noite você tinha que fazer rondas, né? Vistorias no prédio, tipo, era bem complicado, essa parte era complicada, né? Porque totalmente breu, tinha gente que pulava lá pra roubar a obra, roubar ferragens, nada diferente aqui no Brasil, né? Então tinha bastante disso lá. Só comecei a mandar mensagem pra ela, falei, nossa, você consegue um trabalho fixo pra mim lá? Tô precisando bastante. Ela falou, vou mandar mensagem aqui pro dono, né? Porque ele tem várias portarias de várias obras, de repente ele tem alguma coisa pra você, né? Aí passou esses 3 dias que eu fiquei de gancho, ela falou, nossa, eu tô tendo... Era o dono, né? Mandou mensagem no português, né? Acho que José Veríssimo, não sei. Aí ele mandou mensagem, tá, tava tendo problema com o funcionário que tava abandonando o posto, e lá não podia ficar abandonado e tudo mais. Aí falou que ele dava uma oportunidade de trabalho fixo, perguntou pra ele se era de boa e tal. E você tinha disponibilidade, né? Aí passou o salário, querendo ou não, lá não era tão ruim, né? Levando em consideração que o salário mínimo, ordenado mínimo aqui, lá o salário chama ordenado. Ordenado mínimo era 770 euros. Na época, nessa portaria, eu recebi 850 euros. Era esses benefícios que tinha, mas assim, pra Recibo Verde, eu acredito que não era tão grande o salário, né? Porque quem tinha contrato de trabalho desse, se não me engano, tinha que dar, as empresas davam incentivo de alimentação e ajudava com o transporte. Só que assim, pra mim, primeiro trabalho e tal, tava bem ok. Aí eu comecei a trabalhar fixo pra ele, escala 4x2. Aí, tipo, começou a ter alguns tipos de problema lá, porque o pessoal simplesmente faltava no posto e, pensa, você trabalhava 12 horas por dia, não tinha ninguém pra te render. Aí você ficava lá fazendo mais horas, e não existia hora extra, né? Era um falso banco de horas deles, porque não tem como você pegar. Porque assim, vamos supor que você trabalha em render outra pessoa. E você tem banco de horas. Como que você vai pegar um banco de horas sendo que você tem que render outra pessoa? Porque assim, pra você utilizar seu banco, a outra pessoa, no horário ou anterior ou pós o seu, vai ter que ficar um pouco a mais, vai ter que ficar um pouco mais, obviamente, né? E nem sempre as pessoas estão dispostas a isso. Então, tipo assim, aí o negócio não fazia tanto sentido, né? Banco de horas, então, tipo, era compulsório, não obrigatório. Porque simplesmente a pessoa não aparecia, não tinha como você abandonar, porque infelizmente era movimentação o dia inteiro lá nessa obra. Aí você ficava refém disso, né? Porque tinha pessoas que, não sei, tipo, a maioria era tudo brasileiro nessa portaria, né? Então já é um traço, né? Nessa portaria, assim, o dono era português, só que ele gostava de contratar brasileiros, porque pra você trabalhar em portaria em Portugal, requer curso e requer certificações, né? Não é qualquer pessoa que pode trabalhar com isso em portaria no Brasil. Tipo, no Brasil não, em Portugal, perdão. E o que ele fazia? Ele contratava imigrantes. Imigrantes não, obviamente não tinha esse curso nem nada, mas tá querendo uma oportunidade de trabalho. Aí eles combinavam um negócio lá, tipo assim, trabalho com outra coisa, não, eu trabalho aqui como cuidador, trabalho com outra coisa. Aí vai a polícia lá, você tinha que falar com outra coisa, menos que você era vigilante, entendeu? Porque se não me engano é algo totalmente sério lá em Portugal e isso vai dar uma multa ferrada pra empresa. E sempre quando eu tinha vistoria lá da polícia, bastante polícia, né? Pra vistoriar essas portarias, pra ver as pessoas que estavam trabalhando lá. Então, todas as vezes que a polícia batia lá, você tinha que entrar em contato com esse, não sei se era realmente o nome da empresa, ou se era supervisor alguma coisa em português. Aí ele já direcionava junto com uma pessoa que tinha essas documentações, né? Pra ela falar acerca das coisas, tipo assim, esclarecer, sabe? Como tá as coisas lá. Eu não faço a mínima ideia dessa burocracia. Só que eu trabalhei um bom tempinho lá, né? Pra mim, até então, como primeiro emprego, tava tranquilo.
O único problema maior foi eu dentro dessa portaria, né? Porque era um container que não tinha nenhum tipo de fogo. Lá fazia grau negativo e você tinha que aguentar. Então era mais fácil você ficar do lado de fora, andando pra cima e pra baixo no escuro, apenas com uma lanterninha e um flash, do que você ficar lá dentro, tipo, sentado na cadeira, olhando pelos vidros, vendo a movimentação que tinha lá nessa obra, né? E pra mim, tipo, foi uma experiência até que ok, né? Eu tive bastante imersão com pessoas de outro país. Deu pra entender um pouco de inglês. Não que meu inglês seja bom, mas, assim, eu me esforçava o máximo possível pra tentar conversar com as pessoas de lá, porque, assim, grande parte das pessoas da construção civil, assim, dessas obras pré-moldadas era da Bélgica. E tinha bastante gente da Angola também. Então, assim, a maioria da comunicação deles era em inglês. Português tinha bastante, né? Porque os nomes eram portugueses. Os portugueses, tipo, eles são mais fechados pra diálogo no total. No todo, né, na real. Eles falam mais básico, né? E, tipo, e também muita xenofobia lá, obviamente. Não podia faltar, né? Tipo, o que eu me lembro bastante lá dessa portaria que os caminhoneiros, por grande parte, que era portugueses, eles estavam usando. Nossa, anda da picanha no Brasil e você está aqui em Portugal. Não vai aproveitar a picanha que o Lula vai tirar. E, tipo, ficava fazendo zoeira, essas coisas, né? Tipo, na época eu achava um pouquinho de graça, né? Porque tô fora do meu país e tudo mais. Não achava tão ofensivo. Não achava, né? Tipo, não que não seja, né? Porque xenofobia não é ofensivo. Porque se você zoar, tipo, os sotaque deles, qualquer coisa, eles ficam totalmente possesso contra a sua pessoa. Então, acontecia bastante isso lá. E no começo eu achava tranquilo e tal. Aí depois passando um pouco do tempo, fui entendendo mais e falava, nossa, quando vem um estrangeiro aqui no Brasil, a gente, nossa, liga, tipo, foi tão feliz e tal. Aí quando você tá fora do seu país, você é tratado de uma maneira totalmente diferente. Então era uma das coisas que pegava lá. Aí nesse trabalho fiquei um tempinho, né? Fiquei um tempinho. Aí eu saí de lá depois que eu fiquei com uma crise de enxaqueca bem forte. Acho que ela se deu por conta de sinusite. Então, pessoal, tipo, você quer ir pra Europa na época de frio, se agasalhe bem. Principalmente aqui essa parte da face, se você puder, tipo, colocar cachecol, colocar vários tipos de coisa, porque assim, pra você conseguir medicação em Portugal é horrível. E tipo assim, lá igual no Brasil, você chega ali pra pessoa que trabalha na farmácia, fala o que você quer, e tipo, você tem um leque de opções. E inclusive em Portugal, de pirona é crime, tipo, crime entre aspas, né? Mas tipo, é uma medicação controlada com receita, que você não pode comprar com total facilidade. Eu com uma crise, assim, ó, com essa parte aqui dos seios nasais totalmente inflamado, a única coisa que eu podia comprar era o quê? AS. AS, tipo, AS. Aqui no Brasil, querendo ou não, AS é mais utilizado pra afinar sangue, esse tipo de coisa. Ok, que ele também é utilizado como analgésico, mas ele tem um poder bem baixo. E a gente tá acostumado com coisas mais fortes. E outra medicação que tinha lá era paracetamol de 200 mg. Tipo assim, sobre medicação eu falo com total propriedade, porque eu sempre trabalhei nessa área de medicação. Então, eu fiquei totalmente incrédulo que eu não conseguia ter acesso à medicação com facilidade lá. E a minha sinusite, depois que passou bastante tempo que eu fiz um tratamento aqui no Brasil, eu fiquei sabendo que poderia ser uma sinusite bacteriana. E, tipo assim, eu conheci umas pessoas lá. O que me ajudou a melhorar foi uma pessoa que tinha amoxicilina que trouxe do Brasil. Se não fosse essa amoxicilina na minha vida, provavelmente, nossa, eu teria sofrido bem mais do que eu sofri. E, tipo, sofri bastante com dor. Bastante. Então, assim, as pessoas que querem sair do país, se preparem. Eu acho que a parte de se preparar é mais essencial. Porque, assim, se preparar não é apenas dinheiro, planejamento, e, tipo, não é apenas esses dois pontos, né? Planejamento e dinheiro. E medicação é algo essencial. Se você está acostumado a tomar uma medicação e você sabe que você vai precisar lá, tenha em mãos. Converse com seu médico no Brasil, vê se tem a possibilidade de você poder levar. Porque, assim, se você precisar, você não vai ter acesso à medicação lá. Ah, muitas pessoas falam que lá também tem um sistema parecido com o SUS. Não é bem assim um sistema parecido com o SUS. Existe, sim, uma possibilidade de brasileiros fazer uso da saúde semipública de Portugal. Por que semipública? Porque ainda assim tem custo. Ah, Henrique, o pessoal não fala sobre esses custos, mas sim, tem custos a saúde lá em Portugal. E para você fazer acesso a ela, tipo assim, vou dar uma suposição. Aqui no Brasil, vamos supor que você tem um convênio. O convênio ele gera uma fatura médica para o seu plano de saúde pagar após o seu tratamento. A saúde praticamente pública lá deles é mais ou menos esse sistema. Vai gerar uma fatura, só que você vai pagar o mínimo dela. Só que ainda assim você vai gastar com a sua saúde. Então se você precisar fazer acesso a um hospital, tenha em mente que você vai gastar dinheiro. Então assim, se prepare. Então, pessoal, isso passou algum tempo, né? Resolvi sair desse emprego da portaria, né? Comecei a procurar bastante emprego lá. A maioria das coisas que aparecem, assim, pra homem, sendo bem sincero, assim, na real, é construção civil. Se você tem força de vontade e não se importa com o trabalho braçal, eu acho que é um dos trabalhos, assim, que vai mais te remunerar, porque é um trabalho que realmente paga acima do ordenado mínimo e falta mão de obra. E se você tiver experiência, acho melhor ainda. Então, mas tipo assim, se você quer aprender, tem lugares que te dão a oportunidade de aprender. Aqui no Brasil a gente fala ajudante de pedreiro, né? Lá tem isso também. Então, tipo assim, se você tem disposição, é uma das profissões assim que tem bastante vaga, né? Construção civil, porque lá em Portugal tem muita obra mesmo. Você olha pro lado, tem obra. Então, aí também outra coisa que tem bastante é restaurante. Só que assim, restaurante é um negócio. Eu não sei se no Brasil tem isso, mas eu acredito eu que tenha. A maioria dos restaurantes lá, restaurante mesmo, né? Tem um sistema chamado part-time. Part-time ou full-time. Só que assim, part-time seria você trabalhar apenas um tempo e full-time seria o tempo inteiro. E tipo assim, se você vai trabalhar metade de um tempo, você vai receber menos. Se você vai trabalhar o tempo inteiro, você vai receber mais. Isso daí, tipo, é uma lógica bem óbvia, né? Só que você trabalhando no full-time, o restaurante ele tem um sistema. E o sistema no restaurante funciona como, geralmente? A maioria dos restaurantes lá vai te contratar para trabalhar entre 9h30 e 10 horas. Ou, tipo, não, a maioria das 10, né? Das 10 às 14, que é o horário ali de eu acho que chama. Não, pequeno almoço. Não, pequeno almoço é café da manhã, né? Eu esqueci, acho que é almoço mesmo que eles falam lá. Eu já esqueci bastante os dialetos de Portugal. Então, geralmente das 10 às 14, né? E depois disso, você tem uma pausa das 14 às 17. E você volta a trabalhar geralmente das 17h30 até as 23. Então, você tem que colocar assim na ponta do lápis. Nossa, você vai ficar um dia inteiro fora de casa. Esse intervalo seu, se você não morar perto de casa, você tem que ficar no trabalho. E esse intervalo aí não é contabilizado como horas trabalhadas, né, obviamente, porque tem essa repartição, e acredito que isso lá é bem comum, porque a maioria das vagas de emprego, tipo, eles deixam bem claro que é dividido, né, esse tempo.
Então, tipo assim, se você não tem uma boa programação, nesse meio tempo o que eu vou fazer? Vou praticar um esporte, vou fazer algum tipo de coisa. Você vai ficar bastante cansado, entendeu? Porque assim, se no estabelecimento onde você trabalha não tem um espaço para você poder descansar, sinto muito. Você vai ser a pessoa mais cansada do mundo. E eu falo isso porque Portugal é um dos países assim a qual tem bastante turismo. Então, assim, sempre tá lotado as coisas lá. Aí, passado o tempo, né? Que eu falei pra vocês que eu acabei trocando de emprego, eu fui trabalhar no escritório de investimentos, né? Eu não faço a mínima ideia como se deu isso na minha vida. Eu vou contar um pouquinho pra vocês, é bem engraçado. Depois eu vou tentar colocar aqui pra vocês até algumas informações que saiu até no Fantástico isso. E eu vim descobrir depois de um tempo, né, que era um golpe. Era golpe, tipo assim, não contra os funcionários, mas contra os clientes, né, dessa suposta corretora de investimentos. Aquela conhecida, né, a qual citou no vídeo, tudo mais, ela conseguiu um emprego, né, que ela trabalhava já nesse ramo, tudo mais, não de investimentos, mas na área comercial. Ela me indicou lá nessa empresa, falou assim, nossa, tá tendo vaga aqui pra consultor de negócios, tudo mais. Eu acho que pra você seria o ideal, né, porque eu tô vendo aí sua caminhada, que você tá sofrendo bastante aí nesse seu trabalho, tá passando bastante viagem, você até ficou doente já. Você não quer vir trabalhar aqui comigo? Eu levo seu currículo lá, faço indicação, você vem fazer entrevista, tudo mais. Eles dão um curso e você vê, né, se é um negócio que de repente você gosta, se vale a pena pra você ou não. Eu falei, nossa, maravilha pra mim, né, tipo, sair de um trabalho assim, a qual tava passando frio. Querendo ou não, às vezes tinha que carregar um pouquinho de peso, que eles pediam, né? Você não consegue ajudar com tal coisa, você não consegue ajudar com outra coisa. E fora o risco, né? Porque assim, tinha bastante invasão nas obras. Então, você não andava armado, era tudo no escuro. De repente você era surpreendido e acontecia alguma coisa contra você. Então você ficava de mãos atadas, né? Então essa oportunidade no lápis era perfeita pra mim, né? Ela me ofereceu tudo mais. Aí a empresa entrou em contato comigo. Não, Henrique, tudo mais, você vai vir fazer entrevista tal dia. Passando tudo mais, a gente dá um curso pra você vai começar brevemente. Passou o salário era menor que a outra. Só que assim, era de segunda a sexta, era dentro de um escritório, um prédio tipo top, pagava comissão e tudo mais. Então era uma oportunidade grande de aprendizado, né? Falei assim, não tenho nada a perder mesmo. Tipo assim, vou ter que me apertar um pouquinho mais, porque o outro salário tava querendo ou não me ajudando a pagar as contas, vou ter que diminuir, vou ter que ganhar um ordenado mínimo. Mas, de repente, com minha performance, eu vou conseguir uma comissão e vai me ajudar bastante. Aí passou um tempo lá nessa empresa, começaram a administrar treinamentos e tudo mais. Só que eu olhava assim, aquelas informações que eles passavam, eu não era uma pessoa leiga, né? Quesito em investimentos, porque tipo, eu sempre mexi com bolsa de valores desde a minha mentalidade. Então eu conheço bastante termo técnico, conheço bastante coisa, né? E eu sei que bolsa não é uma roleta russa, né? É um cassino, a qual você aposta em ganhos. Existem fundamentos também, obviamente que pode existir apostas. Bolsa obviamente pode acontecer isso. Só que a todo momento eles falavam como se fosse algo totalmente fácil, entendeu? Fazer dinheiro. Aí eu comecei a desconfiar, né? Fiquei assim, com o pé atrás, tudo mais, só que participava dos cursos e tal, que eles ministravam. Parecia bastante aquela empresa, sabe, do filme O Lobo de Wall Street? Era igualzinho. Tinha briefing, tinha aqueles negócios de gritaria, de fechamento, que não sei o que, passava as ações em tempo real. Eu falava, nossa, se for algo errado, tipo, o pessoal investiu bastante, né? Pra poder ser convincente com isso. Aí até então, tudo bem, passou um tempo e tal, comecei a fazer os treinamentos. Aí começou a prática em si, né? Comecei a ir para campo tal. O trabalho consistia em mais ou menos o que? Era uma corretora de investimentos, né? No papel deles. E eu, como consultor de negócio, tinha que trazer clientes para a operadora. E, tipo assim, todo dia tinha briefing. Briefing é, tipo, noticiar o que está acontecendo no mercado. E eu ia passar notícias quentes do mercado para o cliente. E, tipo assim, vou falar um negócio de vendas, que é venda técnica, né? Então, você tinha que usar a emoção do momento para converter uma venda para o cliente. Venda não, trazer o cliente para a corretora, né? Depois, aí sim, os especialistas ia começar a falar mais a fundo sobre ações, essas coisas, para a pessoa começar a investir, falar sobre ganhos futuros. O nosso papel mesmo era prospectar e fazer esse primeiro passo. Aí, pra mim, tudo sem nenhum tipo de problema, né? Nunca tinha trabalhado com ligações, era praticamente um call center. Não sei se eu posso dizer assim, call center ou telemarketing mesmo. Não sei como funciona aqui no Brasil, então pode ser que seja, pode ser que não seja. Era ligação, via uns aplicativos lá, tinha um fone maneirinho e tal. Aí tinha um script pra você poder falar com o cliente. Aí tinha metas, né? A gente tinha metas de 500 minutos falados, todos os dias. Então tinha lá uma lista de CRM, vários clientes, tudo mais, e todos brasileiros. Isso que me impactava, né? Eu falava, nossa, tô morando em Portugal, tipo um horário que eles faziam assim pra conseguir pegar o fuso horário parecido, e todas as ligações eram direcionadas apenas pro Brasil. Isso que me deixava meio assim, né? Tipo, de desconfiar sobre a empresa e tudo mais. Aí, aí tudo bem. Comecei a fazer o meu trabalho lá, comecei a fazer as ligações, fazia todo dia, batia metas de minuto, tal, os clientes davam bastante ouvido, tinha jogo de cintura. Como eu já conhecia o mercado financeiro, eu sempre acompanhei por si só coisas sobre ações, sobre especulações imobiliárias, várias coisas, né? Aí pra mim tudo bem, sempre batia todos os dias a meta lá dos 500 minutos falados tal. Aí cada vez mais eles pediam pra ir avançando. Agora você vai criar relacionamento com o cliente. Agora você vai ter que fazer dessa maneira tal, pra trazer ele pra corretora. Aí eles passavam lá umas notícias assim, tipo de umas ações que tinha oportunidade de poder subir e ter um lucro tipo surreal.
Eu olhava assim, aquelas ações, eu falo, nossa, essa ação, inclusive, eu já tive na minha carteira. E nunca foi assim, esses ganhos, tipo, da onde que eles estão tirando esses dados? Porque eles não mostravam nenhum tipo de dados, parecia assim, tinha uma pessoa, a qual, tipo, pegava nomes aleatórios lá, inventava números, e começava a jogar aquilo ali pra gente dizer pros clientes, e, tipo, nossa, estranho, sabe, tipo, muito estranho. Aí tudo bem, aí tipo, passava as notícias pros clientes, os clientes se animavam, né? Porque quando você fala de ganhar dinheiro fácil, porque, tipo, o script deles falava, né? Nossa, FASB, não sei o que, a fase do Brasil, se você não protegir seu patrimônio e tal, ou dolarizar, era sempre esse script que eles mandavam a gente falar. Mas os clientes, nossa, é diferente, né? Nossa, eu tenho interesse. O meu problema é que eu nunca me aprofundei, nunca tive alguém pra poder me orientar qual a melhor maneira, o que eu faço, deixo de fazer. E era nisso que as pessoas acabavam depositando confiança, sabe? Pra conhecer mais a respeito da empresa. Aí, tipo, foi passando os meses, né? Eu nunca fechava com os clientes, porque na hora me dava um certo estalo na cabeça, tipo, não faz sentido, sabe, esse negócio aqui. Aí eu comecei a pesquisar mais acerca da empresa, só que não aparecia nada, porque assim, a empresa, a cada X tempo, tava trocando de nome. Não a empresa que contratou a gente, a empresa que contratou a gente, ela tinha um nome de marketing, né, no nome, era não sei o que, marketing pessoal, tudo mais. Talvez eu falando isso aqui, alguém que esteja em Portugal já deve ter passado por isso. Só que as corretoras a qual a gente trabalhava trocavam os nomes. E eles davam um motivo, né, pra isso. Não, a gente é contratado para fazer esse trabalho inicial. Então, a gente não é a corretora em si, entendeu? A gente faz treinamento para vocês conseguirem passar essas coisas para os clientes, entendeu? Então, tipo, isso daí deixava um pouquinho mais tranquilo. A gente, como a empresa que a gente é contratada é uma empresa de marketing, não faz sentido, né? Tipo, não ser verdade isso daí que eles estão falando. Porque, querendo ou não, tipo, empresa de marketing, querendo ou não, é contratado para esse tipo de coisa, né? Aí foi passando um tempo, foi passando um tempo ouvia, né, conversas atravessadas lá na empresa, né, o pessoal falando, nossa, isso aqui é um golpe. Aí eu comecei a pesquisar mais, né, acerca da empresa. Tipo, a empresa em si contratou a gente, não tinha nenhum tipo de problema, só que essas corretoras tinha. Era, tipo, tudo empresa de fachada, era tudo site fictício, né, tipo assim, tudo manipulado, que não tinha como a pessoa ganhar dinheiro e não tinha nenhum tipo de segurança correspondente, né. Se eu não me engano, quem fazia a regulamentação de empresas bancárias aqui no Brasil é a CVM. Aí eles inventavam várias coisas lá pra tentar deixar as pessoas tranquilas, né. Aí foi passando o tempo, festa de fim de ano da empresa, todo mundo reunido, e só todo mundo falava, né? Tipo, a maioria era tudo brasileiro, só que o dono não era brasileiro, e nem português, por incrível que pareça. O dono era da República Tcheca, o nome dele era David. David só falava inglês, chegava de jatinho, já chegou de helicóptero. Na festa da empresa ele chegou de helicóptero, né? Tipo, um negócio totalmente surreal, era uma pessoa milionária, bilionária, não sei. Não faz sentido, né? Tipo, não ser verdade isso daí que eles estão falando, porque querendo ou não, tipo, empresa de marketing, querendo ou não, é contratado pra esse tipo de coisa, né? Aí foi passando um tempo, foi passando um tempo. Ouvia, né, conversas atravessadas lá na empresa, né, o pessoal falando, nossa, isso aqui é um golpe. Aí eu comecei a pesquisar mais, né, acerca da empresa. Tipo, a empresa em si contratou a gente, não tinha nenhum tipo de problema, só que essas corretoras tinha. Era, tipo, tudo empresa de fachada, era tudo site fictício, né, que, tipo assim, tudo manipulado, que não tinha como a pessoa ganhar dinheiro e não tinha nenhum tipo de segurança correspondente, né. Se eu não me engano, quem faz a regulamentação de empresas bancárias aqui no Brasil é a CVM. Aí eles inventavam várias coisas lá pra tentar deixar as pessoas tranquilas, né. Aí foi passando um tempo, festa de fim de ano da empresa, todo mundo reunido, e só todo mundo falava, né, de cantar a maioria era tudo brasileiro, só que o dono não era brasileiro, e nem português, por incrível que pareça. O dono era da República Tcheca, o nome dele era David. David só falava inglês, chegava de jatinho, já chegou de helicóptero. Na festa da empresa ele chegou de helicóptero, né, tipo, um negócio totalmente surreal, era uma pessoa milionária, bilionária, não sei. Aí ele deu um discurso lá pra gente, na festa de fim de ano da empresa, tradutor dele falando tal, quais eram as intenções da empresa, o crescimento, apontou dados, e tipo, não tinha o porquê ser mentira aquilo, né? Só que, a todo momento, na minha cabeça, dava aquele estalar. Nossa, isso aqui, de forma alguma, deve ser verdade. Foi passando o tempo, foi passando o tempo, foi passando o tempo. Eu e essa amiga, né, que me indicou lá nessa empresa, a gente falou, mano, isso aqui não é certo, mano. Vamos sair fora, mano. Aí passou um tempo, a gente decidiu sair fora, né, dessa empresa, porque, tipo, nada do que eles falavam fazia um pingo de sentido. Ok, eles demonstravam um pouco de credibilidade, porque realmente tinha treinamento, tipo, eles eram endinheirados, né, um escritório bem equipado, pagava em dia o salário do pessoal e tudo mais, o pessoal que convertia vendas ganhava realmente a comissão. Então, naquela época a gente não ficava 100% com medo, mas ainda assim tinha um pouco.